foi, ou se foi em algum coach que não sabe o que faz. Essa é uma realidade. Então, eu conheço muitos coaches que eles são excelentes no que fazem, que trazem resultados incríveis. Agora, a gente tem que colocar cada um no seu lugar. Por exemplo, um médico, ele está apto a curar, certo? Mas você vai colocar um médico num culto de cura e milagres para ministrar? Não vai, porque não vai conectar. Então, a gente tem que saber o lugar de cada um, tá? A terapia, ela é uma ciência, é aprovada pela ciência, assim como a medicina em si, os exames que você faz aí. Só que são pessoas que aprenderam por pesquisar pessoas, estudar, realmente eles conseguiram identificar como é que funciona a mente da pessoa. Então eles sabem como ajudar essas pessoas, né, o terapeuta. Só que quando começou a terapia, que não era reconhecida ainda, assim como a psicologia, no começo não era muito, né, contra, muita barreira. Acho que todas essas A coisas igreja, quando começa novo, né? pois é, a igreja começou a dizer que era o quê? Que era coisa do capeta, que era coisa do diabo. O diabo só tem aquilo que o homem dá para ele. E a coisa é tão séria que o diabo, quando se encontrou com Jesus, quando foi tentar Jesus, ele diz assim: se tu me adorar, eu te darei autoridade sobre tudo isso, porque esta autoridade me foi dada. Ele está falando daquela autoridade que ele recebeu lá no Éden. Lá no Éden. Então, o diabo ele só tem aquilo que a gente dá para ele aqui. Então, quando a igreja começa a dizer assim, terapia do diabo, o diabo fala assim, é minha? Quero, me dá aqui, eu tomo conta. Por isso que hoje em dia, as terapias, elas são mais terapias espiritualizadas, que é com um monte de ocultismo, com um monte de coisa ocultista por aí, e que foge do padrão. Só que existem, e eu estou tomando essa dianteira, eu estou sendo pioneiro para trazer isso de volta e resgatar essa autoridade, que é uma autoridade divina, para o homem. Porque tudo que eu trago nas minhas imersões, eu trago com base bíblica. É a base da Bíblia. Eu uso a Bíblia como base principal para o que eu ensino. Tá? Então as pessoas vêm e elas passam e encontram tudo que está na Bíblia, é o que a gente mostra. Então, hoje, eu estou sendo pioneiro, mas eu estou tomando muita pancada, sabe? Muita gente muita gente vem falar mal, falar besteira, falar o que não sabe. Só que ao mesmo tempo que muita gente vem falar mal, a palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, a gente tem todo dia, todo santo dia, você pode olhar meu Instagram, todo santo dia eu solto 2 vídeos de depoimentos de pessoas que passaram nas nossas imersões. Todo dia, 2. Você vai ver até o final do ano quantas tem. Então, todo dia eu solto um. Então, até o final do ano, multiplica 365 vezes 2, você vai ver quanto vai ter. E não vai acabar, porque a gente vai continuar postando dos próximos eventos que tiverem, né? E vocês vão ver como é poderoso. Eu digo que eu acho que não tem um departamento chamado Escola Bíblica? Não tem? Tem. Na igreja? O pessoal lembrei de outra coisa. Uma outra coisa que a igreja fala é que isso é humanismo. Humanismo. Eles falam que isso é humanismo. Então, Como se fosse do homem. como se fosse do homem, exatamente. Isso aí é humanismo. A gente não pode misturar as coisas de Deus com humanismo. Eu falei, beleza, eu compreendo isso. Me responde uma coisa. Você aprendeu a ler e escrever onde? Não foi numa escola? Quem te ensinou? Não foi um homem, uma mulher te ensinou a escrever e ler? Não foi baseado numa ciência? E tu não usa esse conhecimento de saber ler e escrever hoje para ler a Bíblia e entender o que o Espírito Santo está falando contigo? Ou tu aprendeu a ler a Bíblia por osmose, por revelação? Deus mandou assim, e aí você aprendeu a ler e a partir daquele momento todo o conhecimento está na sua cabeça. Então o povo é muito ignorante, ainda fala muita besteira. Eu conheci um que eu fui uma pessoa, né? Eu falei assim, não sei comentei do pastor Ricardo. Falou, vai ter isso, coisa e tal. Ele falou, não estou mais seguindo ele, não. Aí eu imaginei, nem perguntei por quê, para não puxar assunto, mas eu imagino que é por causa dessas coisas. Eu falei assim, não, cada um tem uma ideia. Eu creio, o homem tem corpo, alma e espírito. Com certeza. Então, a terapia, né, entra nessa parte da alma, das emoções. Com certeza. E ajuda bastante. Mas só que está valendo a pena as pancadas? Olha,
De 2 anos para cá, tá valendo a pena ser pioneiro nessa área? Deixa eu falar aqui, ó. Quando eu comecei a me levantar como avivalista, realmente me posicionei assim como avivalista, foi em 2016 para 2017, quando a gente se conheceu. No bairro que eu morava, não existia nenhuma igreja que fazia o que a gente fazia. Não tinha? Não tinha. Eu fui o primeiro. Em 2016 foi quando eu abri minha igreja e minha igreja era toda preta. Eu fui a primeira. Depois da minha igreja preta, aí a Lagoinha pintou ela toda de preta também, né? Aí eles pararam de falar besteira. Mas quando eu pintei a minha toda de preta, rapaz, o que teve gente falando, chamando até minha igreja de seita. Eles picharam a porta da minha igreja lá, picharam um tridente, sabe? Foi. Fizeram um inferno. E eu comecei a fazer cultos de milagres e a coisa aconteceu. Depois de um tempo, todo aquele povo que estava me batendo começou a procurar minha igreja para ir pedir oração por cura e foram curados, de outras igrejas ao redor. Né? A mesma coisa é o que está acontecendo agora. Eu estou começando comecei a levar muita pancada, agora está diminuindo. Só que o mesmo povo que andava me batendo, falando mal de mim, hoje tem um povo que vem atrás. Que quando eu solto um e-book gratuito para o pessoal assistir, eles entram lá e digitam lá, eu quero o meu. Quando a gente coloca os grupos no WhatsApp, o pessoal entra lá no grupo para receber o conteúdo gratuito que a gente libera. Entende? É o mesmo povo que outrora bateu. Então a vida é assim. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Quando Jesus veio, ele veio contra... Tem um livro que eu esqueci o nome dele, eu li ele faz um tempo, eu nem lembro o nome do livro também. Eu só sei que esse livro ele conta a revolução que Jesus fez quando veio. Porque ele foi contra tudo o que existia de comum na cultura. Ele foi contra o sistema financeiro, contra o sistema político, contra o sistema cultural, contra tudo. Ele fez uma revolução e por isso que ele foi crucificado. Se Jesus viesse hoje, seria a mesma coisa. Ele ia contra tudo que está sendo no comum, senso comum, e ele ia ser crucificado pela igreja. Não ia ser crucificado pelos judeus, não. Ia ser crucificado pela igreja. E isso é uma realidade. Então, a verdade é que, se você... Existe uma coisa chamada propósito e missão. As pessoas não sabem a diferença de uma coisa para outra. Qual é? Propósito, o nosso propósito é o mesmo. O meu e o seu. De todo mundo. O seu que está me assistindo, o meu propósito é o mesmo que o seu. Sabe qual é? Servir a humanidade. Você está aqui para servir a humanidade. Sabe quando você está triste, achando assim, o que eu estou fazendo da vida? Minha vida não tem sentido. Sabe por que você está pensando isso? Porque você não está fazendo nada para a humanidade. Nada. Quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encontrar felicidade. A gente só é feliz quando a gente está cumprindo nosso propósito. E o propósito de todo mundo é servir a humanidade. O meu propósito é servir, o propósito do pastor é servir, o seu propósito é servir. Sabe o que nos diferencia? A missão, ou seja, como que eu sirvo a humanidade? Como você serve a humanidade? Pastor Ariston está servindo a humanidade, sabe como? Fazendo o podcast. Isso aí é uma forma de servir. Porque você traz pessoas para cá que têm um conhecimento e esse conhecimento está alimentando as pessoas, a sua audiência. Certo? Certo. Então é uma forma que você está servindo a humanidade. Como é que eu estou servindo a humanidade? Eu sirvo a humanidade de diversas formas. E uma das formas, deixa eu falar, eu não parei de ser avivalista. Outro dia me perguntaram, você parou de pregar? Eu falei, não parei de pregar, eu parei de postar. Parei de postar. Antes de começar a gravação, o pastor estava perguntando, você parou de fazer aqueles vídeos longos do YouTube? Eu falei, deu um tempo, mas eu vou voltar a fazer os vídeos longos sobre cura, sobre unção, sobre dons espirituais. Vou voltar a postar novamente.